Eu passei muito tempo procurando quais eram os dons que Deus colocou na minha vida. Na prática, qual que é o trabalho que você executa? Depois da minha conversão, depois que eu comecei a buscar mais, o brasileiro, ele é um herói quando ele está na sua empresa, tocando em frente e fazendo. Você acredita que as pessoas são os maiores ativos da empresa? Se o cara não for resiliente, vai ser outra coisa, cara. Não vai ser empreendedor. Eu vou falar uma coisa que para empresário vai parecer o fim do mundo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Plano Mestre, onde Deus é o gestor do seu negócio. Hoje temos um grande convidado, um grande amigo, meu amigo Paulo Sérgio Rocha da Silva. Ele é administrador, contador e empresário contábil. E vamos falar sobre gestão, decisões e fé aplicada nos negócios. Paulinho, seja muito bem-vindo, meu amigo, a esse episódio. É uma satisfação receber aqui. E eu já vou começar realmente colocando uma pergunta muito séria para você. Quem é Paulinho ou Paulo Sérgio? Como muitos te conhecem, Paulinho, mas fique à vontade de falar o seu nome, quem é você hoje nesse momento. Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, Aguinaldo, Adilson. Me sinto muito honrado em estar com vocês aqui em primeiro lugar, né? Poder compartilhar um pouquinho da minha história, partilhar como Deus trabalha na minha vida e trabalha lá dentro do meu negócio. Tá? Quem sou eu? Essa pergunta é difícil, né? É fácil de responder. Eu fiz até uma cola, viu, Aguinaldo? Eu vi você respondendo bonitinho, eu sou Aguinaldo e tal. Então, se a gente for colocar ali daquele jeito padrão, né? Eu sou o Paulo. Eu tenho 46 anos. Eu sou hoje administrador de empresas, eu tenho de empresa que trabalha para empresas. Eu tenho escritório de contabilidade, que é herança do meu sogro e minha sogra, né? Eu falo herança, parece que morreu, mas não. É uma sucessão que nós fizemos na empresa. Eu e minha esposa estamos tocando o escritório agora. E é uma empresa de 50 anos, né? Uau. Aqui em Rolândia, ajudando o empresariado. E a responsabilidade é grande, né? Você aparecer numa empresa de 50 anos, cheio de ideias novas. E o que você vai fazer com isso? Vai dar certo, né? Antes do escritório eu já quebrei 2 vezes. Então, será que minhas ideias são tão boas assim? Então, a gente trabalha muito em cima da ciência, muito em cima da tecnologia, mas muito pautado naquilo que Deus espera da gente. Porque daí, independente do nosso sucesso financeiro, nosso sucesso profissional, isso não importa mais. O importante é saber que você está indo para o lado correto. Então, Paulo, é pouco isso. Eu tenho 46 anos, eu sou casado com a Michele, nós temos 3 filhos, o Heitor, a Maria Laura e o João Lucas. E sou da cidade de Rolândia a minha vida inteira, apesar de ter morado fora já, morar na Bahia, saído daqui um pouquinho. Mas aqui foi onde eu me criei, onde eu fiz todos os meus amigos, onde desde criança eu conheço o Aguinaldo. O Adilson eu conheci depois, mas a esposa dele estudou comigo. Pois é. Então é isso aí, mais ou menos isso. Ô Paulo, e você também é catequista, não é? Também sou Também catequista, isso aí. Também aí fazendo da sua vida também um instrumento de Deus para evangelizar as pessoas, né? As crianças, no caso, né? Isso, catequista de crianças. Exato. Bom, quando a gente fala hoje em administrador, em aqueles que auxiliam as empresas, na prática, qual que é o trabalho que você executa? A gente até usou um termo aqui, facilitador, né? Uhum. Talvez fica mais fácil também para a gente poder compreender um pouquinho melhor do trabalho que o Paulo, né, o Paulinho, né, oferece aí para as empresas. Então tá bom. Com relação à catequese, eu queria falar para você catequese de crianças, né? Foi uma coisa também que Deus colocou na minha vida de uma forma, assim, contra a minha vontade. Como quase tudo que acontece de Deus na minha vida não é bem aquilo que eu planejava, aquilo que eu pensava, né? Depois da minha conversão, depois que eu comecei a buscar mais a verdade de Deus, eu queria trabalhar com catequese, mas queria trabalhar com catequese de adultos. Porque minha vida inteira, minha formação, eu tenho formação em licenciatura do ensino superior, eu dei aula para curso de contabilidade. Então, aquela minha conversa com o adulto, eu sei chegar. Sei pegar no cara e falar assim, meu irmão, vem cá, vamos conversar e tal. Fazer realmente a comunicação, né? Fazer que a mensagem saia do emissor para o receptor de uma forma legal. Com criança, nunca. Nunca pensei nisso.
E aí um dia eu levei meu filho para fazer catequese e tudo conspirava para ele não fazer. Não tinha a data, não tinha não sei o quê, e eu tentando conversar com eles, cancelar curso disso, curso daquilo. Aí a secretária virou para mim e falou assim, olha, não tem catequista, não dá para fazer. Eu falei, aquilo tocou no meu... entrou no meu ouvido e caiu no meu coração. Falou, não tem catequista. Será? Será que eu tenho que falar com adultos mesmo? Nunca dava certo. O finado Padre José, que Deus o tenha, fez uns 2 projetos para eu fazer catequese para adulto. Chegava na hora, não dava certo. A turma não fechava, ou isso não acontecia e tal. Falei, será que é isso mesmo? E não é que eu me encontrei? Deus foi aquele que foi o gestor da sua vida. Exatamente. Né? Falei, abre a turma que eu vou trabalhar com as crianças por causa do meu filho. E, meu amigo, as amizades que eu fiz com aquelas crianças fica para a vida inteira. A gente construiu um caminho, você vê a fé caindo no coraçãozinho delas e florescendo. Não, porque esse é meu sonho. Eu fiz uma catequese que não me converteu, minha conversão veio lá na frente, né? Então eu tinha um sonho, falei, pô, a catequese precisava converter. Ele precisava levar essa criançada, né? Ô Paulo, então a palavra facilitador vem bem a calhar para a sua vida também, não só na vida espiritual, mas também na vida do empreendedor, né? Então esse também é o seu objetivo, né? Facilitar aí para as empresas, é isso? Isso aí. Facilitador, eu respondi a pergunta muito rapidamente quando eu usei a palavra facilitador. Você perguntou agora, eu falei, deve ter alguma coisa nessa palavra, né? E o que acontece, Adilson? Eu passei muito tempo procurando quais eram os dons que Deus colocou na minha vida. Eu via a parábola dos dons, eu via falar e falava, cara, eu não tenho dom. Eu não faço nada tão bem. Eu não tenho aquilo. Eu via uma pessoa fazendo uma coisa e falava, nossa, ele tem um dom. Tocava baixo bem, Tocava baixo, bem mal, né, Aguinaldo? Bem mal. Você sabe que eu comecei a tocar baixo por causa de vocês, né? Você já contou gente isso foi aí. no ensaio da sua banda e eu nunca tinha tocado instrumento na vida. Meus amigos que já tocavam. O Aguinaldo tinha banda também? Aguinaldo tinha banda. Se eu não me engano, nessa época, Banda Vírus. Banda Vírus. Banda Vírus. Olha só. Não esqueço nunca. Verdade. E aí juntou 2 amigos meus e a gente foi no ensaio deles, né? Aí os caras olharam e falaram a seguinte frase, eles tocavam muito bem, então os caras falaram, se eles podem ter uma banda, a gente pode também. Qualquer um pode. Até eu, se eu tivesse visto, já tinha me Eu falei, empolgado. tá bom, vocês podem, eu vou lá, vou assistir na primeira fileira, bater palma e tal. Não, você é da banda já. Que banda? Não sei tocar nada, não sei bater palma. Aí um amigo virou e falou assim, não, baixo é fácil, vem cá. E eu saí com uma banda antes de tocar baixo. Mas eu, voltando ali, eu não via aqueles talentos em mim. Eu acho que é importante falar isso, porque eu acredito que tem muita gente assim. Muita criança que olha e fala, qual que é o meu talento? Eu não via, eu olhava isso, olhava aquilo e não via o talento. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muita facilidade para aprender qualquer coisa. Então, tudo, me viro muito bem em qualquer área. Mas não me via com aquele talento, aquela coisa que Deus colocou à mão. Lá na frente, mais velho, já no banco ali, já pensando nisso aí, eu comecei a perceber o que era essa facilidade de aprender de tudo. Você fala sobre o seu assunto e daqui a pouco eu já estou te ajudando a aprender aquele assunto. Estou te ajudando a construir alguma coisa. Isso é ser facilitador. Foi isso que Deus colocou na minha vida, né? Você tem uma baita ideia, você é um empreendedor, você sabe fazer muito bem aquilo que você se propõe fazer, mas você não sabe transformar isso num negócio. E o negócio é implacável. Se o negócio ele prospera ou não, ele é rentável ou não. Se você pode fazer com amor, você pode fazer bem feito, você pode ter uma rede de relacionamentos. Conversei com várias... Esse ano eu orientei pessoas no meu escritório que amam o que fazem, que estavam fazendo com todo amor, trabalhando 14 horas por dia. Uau. E, Paulo, eu não sei o que está acontecendo. Acho que eu preciso negociar o aluguel da minha empresa, porque não está dando resultado. E a gente sentou junto, começou a conversar, e eu comecei a pegar dados estatísticos da empresa dele, dados econômicos da empresa dele. Cheguei numa solução, falei, não é aluguel. Você está trabalhando com déficit de R$16 mil por mês. Se você colocar tudo o que você precisa para exercer sua função. Né? Então, aí o cara parou, e é duro ter essa conversa, que às vezes o cara tem que parar de fazer o negócio dele. Ele não vê solução. Você calcula um ponto de equilíbrio para uma pessoa e fala, olha, na sua empresa precisam entrar 200 pessoas por dia para você se pagar. E a pessoa nunca teve essa noção e ela fala, mas isso aí não chega, nem cabe aqui dentro.
Então, esse negócio já começou errado, já está errado. Então, um facilitador nesse sentido, sabe, Edilson? De entender do negócio e colocar isso para a vida das pessoas, para que ela possa cuidar daquilo que ela sabe fazer. A pessoa sabe fazer bolo muito bem. Top, mas ela precisa saber que uma empresa tem que entregar para ela algumas Perfeito, Paulo. Bom, como você mesmo disse, né? Você assumiu recentemente um desafio, tem que ajudar a tocar o escritório que, queira ou não, já existe há 50 anos. Tudo isso é uma roupagem diferente, isso há uma necessidade de você se reinventar lá dentro. Hoje, como você se tornou empresário novamente, você disse que quebrou 2 vezes, então você já é pela 3ª vez que está dentro de um negócio remando o barco. Qual que você vê, Paulinho, a principal característica do Paulo novo, num ramo novo, para tocar todo esse escritório? Que característica principal você coloca como propósito e missão? A característica principal hoje do Paulo, depois de tudo isso que aconteceu, é humildade. Porque você tem muito conhecimento, mas sempre falta. Você vai lá para o dia a dia e fala, não, eu imaginava várias coisas, sempre dei dicas para minha sogra, para o meu sogro, lá dentro do escritório. Poxa, ó, isso aqui não está ficando legal, está ficando fraco aqui, tá? Não, você precisa fazer assim, você precisa fazer desse jeito, precisa fazer desse jeito, né? E se fosse em outro tempo, eu ia chegar fazendo desse jeito, mas aí essas pancadas, quebrar 2 empresas, né? Como eu te falei, uma escola de informática e a outra os mercadinhos de condomínio que eu estava rodando por último aí, mas isso te coloca no seu lugar. No banco eu passei por fases de deserto muito, muito grandes. Assim. Quando eu comecei no banco, eu já tive status de menino de ouro. Esse cara vai longe, esse cara já conseguiu virar gerente e tal, você vai fazer, vai acontecer e tal. E a hora que eu me convenci daquilo, acabou. Nada mais dava certo. Né? Eu treinava uma pessoa, essa pessoa despontava, mas eu não colocava a mão, não dava certo. Então tudo isso foi mostrando para mim que não sou eu, não é a minha capacidade. Né? A nossa capacidade vai até certo ponto. Depois vai, se você se coloca à vontade de Deus, vai à vontade dele. Né? Então, essa humildade me fez chegar naquele escritório e falar assim, cara, eu não sei nada aqui. Esquece, tudo que eu sei se aplica aqui, mas existe uma verdade por trás disso, desse escritório que anda há 50 anos aqui. Vamos conhecer essa verdade. Vamos conhecer como que os funcionários fazem, como que os clientes gostam, como que a coisa funciona. Né? Então, acho que a principal, são várias características, mas a principal que você tem que ter em qualquer negócio é a humildade de ouvir, humildade de procurar alguém que sabe um pouco melhor que você alguma coisa, tá? Para te colocar no caminho certo. Ninguém sabe fazer tudo. O negócio é muito amplo. Né? É muito amplo. A gente tem um curso, a minha formação é em administração de empresas, com ênfase em comércio exterior. E de lá eu fiz especialização em planejamento estratégico e a contabilidade veio na minha vida depois, lá na frente, meio que um step, né? Na família tem escritório de contabilidade, vamos estudar contabilidade também. Mas o que eu te falo a respeito de administração de empresa? Poxa, é uma ciência que não se esgota, mas ninguém dá valor. Você se forma... Presta atenção, nossos amigos que estudaram administração de empresa. Ele vai para a faculdade, vai estudar administração de empresas para levar o currículo dele numa grande empresa. E lá ele ser auxiliar de alguma coisa, né? De repente chegar ao ponto de ser encarregado de um determinado departamento. Ou a segunda opção, que é o cara é filho de um dono de empresas e ele vai fazer administração de empresas para tocar o negócio da família. Aí ele tem um pouco de respaldo. No mais, ninguém acredita no administrador. O cara abre a empresa dele, meu amigo, não, eu sei trocar pneu, isso aqui que eu faço, eu não preciso de ninguém falando o que eu tenho que fazer. Eu acho que até na nossa época tinha, quando o cara não sabia o que fazer, ele também fazia administração de empresas. Né? Já que não tinha nada. Era o genérico, né? Não sei o que fazer, vou fazer administração de empresa. Mas é uma carreira muito, muito importante. Claro. E se os empresários dessem valor a isso, né? E conseguissem implementar isso na sua carreira, se preocupassem. Às vezes o empresário não dá conta de contratar um administrador de empresas, mas ele pode correr atrás de informação, pode correr atrás de técnicas, de caminhos,
para fazer a empresa dele ter um pouco mais de previsibilidade, informação. Paulo, hoje a gente ouve muito também o seguinte jargão, né? O peso do Estado, né? Que isso sufoca, muitas vezes limita a empresa a crescer. Mas diante de todos esses desafios, tem o ser humano, tem o homem, tem a sua história, né? Como conciliar isso? Os desafios de uma vida empresarial, o peso do Estado, com aquilo que você já carrega em si, da sua família, dos pais. Você até citou a questão do escritório, né? Dos seus sogro, né? Sogra, né? Como que a gente pode conciliar isso? Bom, essa questão do peso do Estado, ela é muito, muito importante, porque realmente o Brasil é um país pesado. O Brasil sobretaxa os empresários, mina a livre iniciativa, não é um país para se empreender. O brasileiro ele é um herói quando ele está na sua empresa, tocando em frente, fazendo. Porém, não é muito legal, porque eu vivo disso. Eu vivo de trabalhar, entender lei para fazer que o empresário pague menos, consiga se libertar, faça de uma maneira mais eficiente. Mas eu te falo como empreendedor que sou a vida inteira, mesmo estando no banco. Não é isso determinante para você dar certo. Apesar do Estado brasileiro ser esse monstro que chega a cobrar 50% de tudo aquilo que você produz, né? Se você fizer um cálculo frio de impostos, não é isso que vai fazer você ter sucesso ou não. Então isso precisa ser desmistificado. É um ponto importante, sim, mas não é isso que vai fazer você ser empreendedor. Eu achei legal sua pergunta, falou onde que você concilia o peso do Estado com aquilo que você traz de você. Uhum. É justamente isso. Primeiramente, se o cara não for resiliente, vai ser outra coisa, cara. Não vai ser empreendedor. Porque é muito mais para você quebrar do que para você vencer. É muito mais para você fechar todo dia do que para você ir para frente. São desafios muito grandes e você precisa todo dia levar uma porrada, baixar a cabeça e falar, poxa, isso não deu errado, mas vamos lá, o que eu preciso consertar? Então isso não tem a ver com o peso do Estado. O Estado é como a chuva, né? Chove sobre bons e sobre maus. Isso. Ele vai pesar sobre você ou sobre outro. Então, quando você vê a pessoa que tem valores, ela está preocupada em fazer aquilo da melhor forma, ela está preocupada em como o cliente dela vai sair daquela experiência, né? Hoje você tem... É facinho você olhar os administradores, os empresários que tem hoje e ver a diferença. O cara se preocupa com o resultado que ele vai ter e só isso. Sai esse, vem o próximo. Você sabe que ele não é. Ele não traz aquilo de dentro dele, né? Aquelas características necessárias. Porque o empresário de verdade, ele está preocupado com o cliente dele. Peraí, o meu cliente vai se dar bem? Como que ele vai fazer? Poxa, ele vai falar bem de mim? Eu vou fazer parte do sucesso dele? É a melhor coisa quando um cara fala, minha empresa, tem aqui pessoas que me apoiam, e é essa empresa. Então, eu acho que isso aí é a forma de conciliar aquilo que você traz de dentro de você. Ótimo. Muito bacana, Paulinho. Bom, a sua trajetória está no banco, mercado financeiro, mas sempre com, como você acabou de falar, um empreendedor dentro de si, né? Você já arriscou outros negócios e para hoje você ter tomado essa decisão, né, de sair de um ambiente para um outro, apesar de que foi trabalhar com a tua esposa, com a Michele, esse empreendedor renasce de alguma coisa que estava talvez um pouco quieta lá, parada por conta de estar trabalhando num banco, no mercado financeiro, ele renascendo. O que você consegue nos falar um pouco da questão do escritório de contabilidade e o empreendedorismo? Legal. Eu passei 25 anos no mercado financeiro. Nossa. Entrei no Banco do Brasil, lá em meados de 98, como estagiário. De lá, eu fiz uma entrevista e entrei no HSBC, onde eu trabalhei com a Carol. Exato. Por um tempo. E do HSBC eu fiz um concurso e voltei para o Banco do Brasil. O Banco do Brasil foram 15 anos agora nessa última passagem. Ele te proporciona uma coisa que ajuda você a ficar lá há muito tempo, porque eu acho que eu não teria ficado se não fosse isso. Ele te proporciona viajar, mudar, topar novos desafios, outras agências, e ele te dá um certo poder de administração aonde você vai.
né? Seja um gerente de agência que vai ter que tocar aquela agência e planejar como vai ser o sucesso dela, ou seja um gerente de carteira que recebe aquilo meio fechado e tá aqui, ó, seus números são esse, o resultado é esse. Tá? Isso me ajudou a ficar lá, 15 anos. Porque eu podia, eu me fazia de empresário lá dentro, né? Eu pegava, tinha aquele sonho de tocar as coisas do meu jeito e fazia as carteiras ficarem do meu jeito. Na verdade, o que foi me empurrando para fora do banco foi que a autonomia de tocar a sua carteira com seus valores morais, entendeu? Fazer a carteira ter ter a sua cara, ter integridade, sabe, trabalhar para os clientes e tal, isso foi diminuindo dentro do banco. O banco é um business enorme, o banco tem uma direção nacional e não pode... O Banco do Brasil nem pode falar mais de nacional, tem uma direção mundial, um banco que está em vários países do mundo, e aí ele precisa ser fechado, ele não pode dar essa liberdade para você. Então ele vai te fechando e fazendo você trabalhar com os valores dele. Isso eu vi mudar ao longo desses anos. Então eu falei, isso aqui não dá mais para mim. Eu não consigo trabalhar dessa forma, né? Para piorar, ainda voltei para minha cidade. Eu terminei em Rolândia, né? Então, você trabalhar com as pessoas que você conheceu. Eu atendia todas as minhas professoras do primário. Então, que eu gostava? Por exemplo, lá no banco, você tinha que vender seguro de vida. É um produto bancário. Não adianta você querer ser bancário se você falar que não quer vender seguro de vida. É bom ou é ruim? Depende. Ele é excelente para as pessoas que precisam dele. E ele não é tão legal para o cara que não precisa, não viu daquela forma. Então, como eu tentava chegar nos meus objetivos no banco? Eu desenhava minha carteira inteira e eu tabulava as pessoas que precisam de determinado produto, pessoas que vão ser felizes com aquele produto. Certo. Esse cara precisa disso. Então, eu focava nisso. Só que quando a meta começou a ficar muito grande, você começa a passar disso, né? Você tem que fazer coisa. Então, esse empresário estava adormecido, viu, Aguinaldo? Estava lá. E aí começou a ser. Parou de ser prazeroso trabalhar no banco e começou a virar um fardo acordar todo dia para o banco. Porque chegava lá e você não tinha aquela realização de ver o seu cliente contente com você. Durante muito tempo eu consegui isso no banco. As pessoas voltavam no Natal lá e dava aquele abraço. Cara, você me ajudou. Sabe aquela conversa que a gente teve? Então, você mesmo me ajudou que você bacana. Eu não lembro. Eu não lembro, mas beleza, você me ajudou bastante e tal. Então, isso aconteceu demais. Agora começou a virar. Então, a nossa família a Michelle tomou essa decisão primeiro que eu. Michelle é formada em farmácia, pós-graduada, estava no caminho dela, gerenciando farmácias grandes da nossa região. E o pai dela falou assim, olha, eu preciso de alguém. Eu tô ficando velho, isso lá em 2007, tô ficando velho e tal, e eu preciso de alguém no escritório. Você quer continuar em farmácia ou quer vir comigo? Se você continuar em farmácia, a gente vende esse escritório, monta uma farmácia para você e tal. E ela parou, pensou, falou, não, esse escritório tá aí na época há 40 anos, tá há 40 anos e eu vou peitar. E ela foi, do nada, farmacêutica para contadora e hoje é referência. Então ela foi e abriu o caminho para mim. Só aconteceu o seguinte, esse ano realmente o meu sogro precisava tirar o pé. Ele precisava cuidar da saúde, a idade chegando, e ele também não queria se estressar tanto, porque a contabilidade hoje está bastante complicada. Lei mudando toda hora, legislação virando do avesso, a verdade de ontem não é a verdade de hoje. Então eu precisava tirar um pouco o pé e veio me falar também, falou, então... Tá feliz no banco? Eu falei, olha, não fala isso 2 vezes. Mas aí, só que eu levei em consideração outra coisa. Falei, tá, sair do banco para ir lá fazer número eu não quero. Né? Primeiramente, eu posso contribuir? Né? Eu tenho alguma coisa para oferecer? Aí eu analisei bastante isso, descobri que eu acreditei que eu tinha e falei para ele, falei, tem autonomia total? Né? Pergunta crucial, Essa hein? pergunta é crucial. Né? Para empreendedor e para colocar à disposição. Porque eu já estava olhando a aposentadoria no banco. Tinha 25 anos de banco, né? Nas regras anteriores eu já estava olhando a aposentadoria já, né? E chegar a pedir demissão assim, do nada, né?
E meu gerente não acreditava, falou, não, peraí, Não é agora, não é o vamos momento. sentar, vamos conversar. Vai para casa, Pensa um pouco melhor. descansa. Você não quer falar isso, não? Eu falei, não, eu quero sim. Pensei bastante. Então foi aí que eu decidi que eu ia administrar o escritório. E agora já são 3 anos. 3 agora anos. já deu para sentir o que é tomar as decisões. Maravilha. Ô Paulo, mas além de toda essa sua experiência de banco, aquilo que você já alcançou, tinha algo mais que falava dentro do seu coração para que você pudesse empreender? Sair daquela realidade ali, empreender? O que mais motivou você, além de tudo isso que você já colocou, mas às vezes tem algo aí dentro do seu coração, lá de trás também, da sua adolescência, da infância, enfim, algo que talvez venha aí no seu coração como um motivador para que você pudesse empreender? Tem sim. Eu tenho uma pessoa na minha vida que foi a minha mãe, né? O grande amor da minha vida, pessoa que assim, e ela era uma empreendedora nata. Minha mãe sabia escrever o nome dela. Laurice Rocha da Silva, ela escrevia lá, só. Sabia ler, ela pegava a Bíblia, alguma coisa, ela ia tentando juntar as palavras ali e tal. Mas ela sozinha, ela saiu do nada absoluto. Ela saiu da família que não tinha como se sustentar e acabou entregando ela para patrões com... Tem idade, eu não vou falar para não errar, mas coisa de 11, 12 anos de idade, idade do meu filho mais velho, para trabalhar numa família como se fosse escrava, né? Para um troco de comida e tal. E ela saiu disso e foi para uma empresária, construiu a vida dela, adquiriu propriedades, carro, sítio, casa. Estudei, cara. Nunca me preocupei de como ia estudar, como não ia. Fiz o curso que queria, fiz do jeito que pensava, tudo do suor dela. E ela tinha uma veia empreendedora absurda, Gilson. Você não tem noção. Ela olhava uma coisa assim, não, vamos fazer isso aqui, vai dar certo. Mas mãe, né, a gente morria de medo. Sim, cara, Mãe, com não, eu já descobri em São Paulo tem uma máquina, uma vez ela inventou uma... Ela foi a primeira marca de batata palha. Olha. De pacote. A primeira, não tinha nenhuma. Batata palha, a gente chegava final de ano, ia ter as ceias e tal. Além das encomendas de buffet, que tinha muito grande, tinha muita encomenda de batata palha. Fritar a batata, aquela... Tal, assim. Ele falou, não, mas a gente pode empacotar isso aí, colocar um rótulo e tal, e fazer. Mãe, isso aí não dá certo. Aqui, ela arranjou uma seladora e o negócio, e vai eu fazer batata, e eu ajudava ela a fechar aquelas plástico na seladora, e a gente vendia batata na região inteira. Ela teve um buffet montado, uma pessoa analfabeta. Então ela tinha, aqui em Rolândia, pegava casamentos e festas até 500, 600, naquela época as festas eram maiores, né? 600, 700 pessoas, e ao mesmo tempo pegava uma festa em Londrina para 200, para 300, um caminhão cheio de coisa lá, e ela de carro, tocando uma festa, tocando outra. Aqui na nossa cidade, quase todo mundo da sociedade Rolândia, se não casou, fez uma festa de 15 anos e tudo com a minha mãe. Então eu via aquilo acontecer, né? Eu sabia muito bem que você ser empregado te limita, né? Que você pode... É muito democrático a questão do empreendedorismo. Né? Você pode ter muito recurso e fazer uma empresa muito legal, como você pode não ter nada. Só ideia e vontade de fazer, e você chega a lugares nunca antes imaginados. Eu sempre tive isso. Mas como aquela armadilha, né, silenciosa, meu primeiro emprego foi no banco, meu primeiro emprego foi no Banco do Brasil. Minha mãe foi lá, comprou no Plaza uma calça de linho para eu fazer uma entrevista. Aí eu fui lá aqui no Banco do Brasil, tal, o cara chegou, e eu lembro até hoje, né, a primeira trucada que eu dei numa entrevista de emprego, né? Pouquíssimas, porque eu fiz poucas entrevistas de emprego. Mas era começando computador, esse negócio de Word, tá? Pouca gente tinha curso. Eu tinha curso. E eu levei os cursos que eu tinha. Mas não sabia fazer nada. O curso tinha muito tempo e tal, passado. Aí o cara juntou um chumaço de papel assim e falou, então tá, então se eu pedir para você fazer agora para mim um trabalho com planilhas e gráficos no Word, uma resenha aqui sobre isso daqui, você faz? Eu falei, lógico, quer que eu faça agora?
O cara parou e falou assim, não, só quero saber se você faz. E guardou o papel de novo. Testou. Testou, né? Então eu entrei lá no Banco do Brasil lá atrás e é uma armadilha, né? Que era o emprego que todo mundo queria. Poxa, seu filho... Minha mãe também ficava orgulhosa. Seu filho trabalha no Banco do Brasil. E assim vai passando, cara. Você vai se acomodando. E eu tive empresas que não deram certo, por quê? Não tinha coragem de sair do banco. Então tentava fazer no contraturno. E a coisa não vai. Se você não tiver dedicação total, é muito difícil tirar uma empresa do papel. Eu queria pegar esse gancho aí, que você comentou que já tinha 25 anos, e o cara do banco falou assim, Paulinho, vai lá, dorme um pouco, volta aqui, que a gente conversa depois. Abrir mão dessa estabilidade, né? Isso com a idade, não que é uma idade velha, mas não é tão nova, já é aquele meio de idade que eu tenho que definir para que lado eu vou. Como é que foi abrir mão dessa estabilidade para o empreendedorismo? Né? E ali nós temos talvez uma questão que é necessário abordar, Dilson, que entra essa busca de uma rota nova e que a gente tem que ter intimidade com Deus para que possamos realmente acertar nessa rota nova. Como foi abrir mão disso? Ó, eu vou te falar, não vou me vangloriar não, porque eu não tive que ser tão corajoso assim. Eu admiro muito os empresários que têm aquela coragem de se jogar. Eu não fui tão corajoso porque eu saí do banco, e isso foi uma coragem muito grande, mas foi para entrar numa empresa que está aí há 50 anos. Né? Eu não tinha que abrir a minha empresa do zero. Então isso certo, justo. É uma coisa assim que assim, fui muito corajoso, mas se eu fosse mais corajoso um pouquinho já tinha saído antes. Mas como que foi? A família dividida, né? As pessoas que me conhecem dividida entre os que achavam que eu tinha sido mandado embora, que eu não acreditava, né? Falavam, não, foi mandado embora. Ele não está querendo falar, deve ter sido mandado embora do banco. Fez alguma coisa errada, deve ter feito alguma coisa errada. E aqueles que falavam, não, é maluco mesmo, né? O cara tá no Banco do Brasil vai sair do banco, né? A troco de quê e tal. Então foi isso. Agora, para mim foi muito difícil sair por conta daquilo que eu comentei com vocês já. A empresa estava dando certo. Sabe? E não tem jeito. Depois que você quebra, você quebra uma vez, duas vezes, você começa a duvidar um pouco de si mesmo. Você fala, poxa, mas será que tá certo? Será que isso aqui que eu estudo tanto e acho que é desse jeito que funciona? É o meu caminho, será que isso está certo? E às vezes está certo mesmo, gente. Você tem que entender que um negócio muitas vezes quebra porque não era bom. Ele fundamentalmente não era bom e ninguém, a não ser Jesus, ninguém transforma água em vinho, né? Você não tinha um negócio bom, você não estava no lugar certo na hora certa, você não tinha dedicação suficiente. Tudo isso eu sei, mas você fica com a pulga atrás da orelha. Poxa, você foi lá e não deu conta, né? Teve que fechar. Fechar uma empresa é muito traumático, né? A última que eu tive no mercadinho não teve problema nenhum, não tinha funcionário. Era eu e meus sócios. A gente viu que não ia ser legal e fechou. Agora, lá atrás, quando teve a escola de informática em inglês, a gente tinha funcionários, cara. Então, é a vida de pessoas que está ali junto com você, né? Então, é muito difícil. Às vezes, você passa até no ponto de fechar. Você dá umas pedaladas a mais sofrendo para tentar não decepcionar as pessoas. Então, você sair do banco, onde eu estava tranquilo, minha aposentadoria estava me esperando no final do túnel, né? Eu já tinha rodado, estava com experiência suficiente para ter um cargo maior do que aquele que eu tinha. Para você ir para uma empresa onde agora é na sua mão, mas essa empresa tem sucesso há 50 anos. Meu sogro e minha sogra construíram um belo patrimônio em cima do escritório de contabilidade. Não, 50 anos no Brasil como empreendedor, como proprietário de uma empresa, tem que ter um troféu mesmo. E aí eu falava assim, poxa, e agora? E se eu faço aqui não dá certo? Faço. Esse é um ato de coragem também. Exato. Não apenas abrir mão disso, mas também de encarar que você vai ter que tocar o novo. E esse novo tem 50 anos para trás, mas esse novo daqui para frente está na tua mão. E você entende, Paulinho, que isso talvez seja, nesse momento, a maior ruptura profissional da tua vida? Ou tem alguma outra que talvez foi mais marcante? Eu acho que talvez seja maior, sim.
Mas tudo faz parte de um processo, né? O Adilson está falando como que Jesus entra nessa história. Boa. E aí ele muda a forma. Então, tudo bem que era uma pressão muito grande. Se fosse outra época, talvez eu não ia pegar, não. Tá? Mas é o seguinte, hoje eu tenho uma concepção muito clara, eu falo isso para minha esposa em vários momentos, quando a coisa está meio pesada e a gente está tentando achar alternativas para superar mais um desafio, eu falo, eu não nasci com escritório nenhum grudado em mim. Essa empresa não me define como pessoa. Certo. Essa empresa é lógico, se você for ver quanto tempo a gente dedica para ela, às vezes é maior do que com os filhos e tudo mais. A gente dedica muito e é o primeiro, porque a gente sabe que dali a gente tira o sustento para as outras coisas. Mas ela não me define. Isso não me pega mais. Hoje eu sei que todo o sucesso do mundo, se eu não tiver em paz comigo, com Jesus e com a minha vida, não vale nada. Não vale a pena, né? O objetivo que eu busco não é esse. O objetivo que eu busco é ir para o céu. O objetivo que eu busco é ser santo e está muito difícil. Então, tudo bem, a empresa... Nossa, como eu peço para Deus para que essa empresa vá bem? Como que eu peço para Deus para que eu não seja eu que faça alguma coisa errada? Como que eu peço para que as famílias que trabalham com a gente lá possam levar o sustento para sua casa, um trabalho digno, bacana? Como que eu peço para Deus para que eu possa ajudar os empresários a colocar de pé o sonho deles? Ótimo. Mas se os planos de Deus para mim não forem esses, está na mão dele. Ele direciona. Quer fechar essa empresa amanhã, vai ser a terceira, não tem problema nenhum. Então, isso tira muito peso dessa escolha, sabe? Foi o maior ponto de ruptura, Aguinaldo. Mas foi o ponto de ruptura que eu sofri menos. Tá preparado. Exatamente. Preparado, coração. Ô Paulo, e também a gente olha aqui para a palavra de Deus, em Mateus capítulo 7, versículo 7, diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e a porta se abrirá. Porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e o que bate se abre. Quando a gente fala em pedir, a gente está pensando em ganhar alguma coisa, né? Mas a gente sabe que na vida não é só ganho, a gente também perde pessoas também. Eu queria entrar nesse ponto também com você. Quando que você sentiu no seu coração essa dor de perder a sua mãe, né? Isso impactou também na sua vida profissional e também dentro dessa realidade, quando você ganhou o seu filho, né, os seus filhos, também isso impactou na sua vida profissional como empreendedor? Porque às vezes as pessoas passam por esses momentos, estando talvez uma ascensão na sua vida profissional e acabam que parando, desanimando, abandonando por conta de uma perca, porque às vezes se espelha demais ou às vezes se coloca ali como um ponto fundamental aquela pessoa, né? Como que isso impactou na sua vida, Paulo? Existem dois grandes marcos na minha vida. Um foi uma transformação moral que eu tive. E é isso que por isso que eu estou respondendo isso agora, porque foi no momento que eu perdi a minha mãe. E o outro foi uma transformação espiritual, que foi quando eu ganhei o meu filho. Então foi uma perda e um ganho. E foram duas transformações que me fazem ser o que eu sou hoje e estar onde eu estou, fazer as coisas da forma que eu faço. Primeiramente, quando eu falo que minha mãe era meu grande amor, foi porque é o seguinte, a gente passou muitas juntos, né? Eu sou filho adotivo. E foi uma história muito grande lá, e enfim, né? Graças à generosidade, à caridade da minha mãe, ela me deu a vida de volta, né? Ela pegou e me tirou de uma condição de até inanição ali, de subnutrição e tal, e quando eu era muito pequenininho. E ela me deu uma vida repleta de tudo que você pudesse sonhar. E a nossa amizade era uma coisa muito profunda, sabe? A gente era parceiro, assim. Só que é engraçado, né? Hoje eu fico olhando meus filhos e falo, como será que eles estão de verdade? Porque apesar de eu ter essa mãe que me amava tanto, que eu amava tanto, que a gente fazia as coisas juntos e tal, ao mesmo tempo, na rua, eu era outra pessoa. Na adolescência, eu era outra pessoa. Sim. Os amigos, as influências. Teve a fase do rock and roll, que a gente tá falando das bandas, né, Aguinaldo? Época boa. Época boa.
E então a gente estava ali, né, se sentindo muito poderoso, muito jovem, né? Você vai num lugar tocar, tem aquele monte de gente te olhando e batendo palma para você e a galera te admirando e tal. Então aquilo transforma um pouco de poder, assim, você sente aquela coisa. E aquilo eu fui cada vez mais me afastando de Deus e cada vez mais tendo uma ética deformada pelo mundo, né? Então aquilo eu, na verdade, nossa, quantas blasfêmias eu já tive que confessar que eu vou lembrando dessa época, sabe? Quantas vezes eu, nossa, falar assim, é o maior picadeiro do mundo, né? Tem um monte de palhaço lá. Sim, sim, sim. Então, muitas vezes blasfemei, falei bobeira, falei uma mentalidade completamente equivocada. Só que aconteceu o seguinte, minha mãe faleceu em 2000. Eu tinha 21 anos, né? E aquilo, o chão caiu para mim. Eu não esperava nunca que aquilo fosse acontecer daquele jeito. Eu não tive tempo nem de dar um abraço na minha mãe. Ela era Dia da Consciência Negra, 20, estava começando aquele feriado, né? E a minha mãe trabalhou o domingo inteiro, caiu num domingo, acho que era isso. E a gente ia tocar. Eu ajudei ela um pouquinho de manhã no restaurante e a gente foi tocar ali na Black Bar. Nossa. Teve um evento ali e tal, e a gente foi fazer. Então tinha que carregar instrumento e tal. Minha mãe virou para mim e falou: Paulo, vai lá na rodoviária, compra uma passagem para mim, que eu quero ver meus netos. Mas da onde, mãe? Por quê? Não, vai lá agora e faz isso. Falei, mas de jeito nenhum. Eu tenho som para passar, eu tenho coisa para fazer. Do nada, ver neto agora, né? Liga para ela, combina semana que vem. Tá? Ela virou para mim, não, eu quero agora. Aí eu corri na rodoviária, comprei a passagem, entreguei para ela, virei as costas e fui embora. Ela viajou, eu não vi, e ela teve um AVC lá na casa da minha irmã. Apenas deu tempo de abraçar os netos, que ela queria muito abraçar os netos, e ela teve um AVC lá. E eu não voltei a vê-la com vida. A gente viu ela em hospital, né, em coma e tudo mais. Então o meu mundo começou a ruir. Primeiro, minha mãe era mais do que só uma mãe. Ela era o esteio da família, esteio sentimental, empresarial, financeiro. Ela era quem tomava todas as decisões. Meu pai só consumia, e eu só consumia, e minha mãe era quem fazia acontecer. E aí eu passei por um ciclo destrutivo. Naquele momento eu comecei Eu tranquei faculdade, eu briguei com quase todos os meus amigos. Eu tentei terminar, eu falava, Michele, você foi a única pessoa que não saiu da minha vida por teimosia, porque eu tentei terminar com a Michele várias vezes, e ela entendendo que eu precisava muito dela, ela ali do meu lado e tal. Então eu fui destruindo tudo que existia na minha vida. Eu pedi demissão do emprego, eu fiz a destruição completa. Isso foi um período que durou aproximadamente 2 anos. Até uma coisa muito triste, mas eu acho que assim, quando a gente dá um depoimento sincero, é importante falar tudo para que sirva às vezes às vezes de exemplo para alguém, né, que possa estar passando uma situação parecida. Eu pensei em tirar a minha vida, eu tive algumas tentativas e tudo mais, que foi o fundo do poço. Em determinado momento nessa busca nessa incompreensão, brigar tanto com Deus, ali eu acabei, se eu já era, né, Deus já devia brigar comigo, porque eu era né, fazia tudo errado, mas ali eu briguei com Deus, eu puxei a briga, eu falei que não queria mais saber de Deus e de nada. Isso foi rodando, quando chegou no momento, lá no fundo do poço, eu dei uma segurada, e a Michele também já ia acabar, né, não ia dar, ela não ia aguentar não ia conseguir aquilo lá. E eu falei assim, olha, o maior exemplo que eu tenho na vida é a minha mãe. A melhor pessoa que eu conheci. Ela nunca me deu um exemplo errado. Ela nunca me ensinou a fazer nada, nunca me ensinou a ser fraco. Ela me ensinou a pegar, lutar com a vida e não importa como, e não ter orgulho, não se importar que os outros vão achar, vai lá, se você tem que vender milho na praia, você vai vender, você tem que limpar banheiro, você vai limpar. Então ela me deu todo aquele exemplo, e eu falei, e eu estou fazendo isso? E eu estou fazendo todo o sacrifício dela comigo ser nada. Eu transformei tudo fora, tipo assim, se ela voltasse para falar alguma coisa, eu falava, poxa, perdi tanto tempo com você para você ficar aí se vitimizando e
e fazendo. Então eu falei, cara, de hoje em diante é o seguinte, primeira coisa, eu falei assim, eu acredito em Deus, e se Deus me perdoar, por que eu acredito em Deus? Porque se Deus existe, existe um lugar melhor pra gente igual a minha mãe. Então hoje ela não acabou, ela tá num lugar melhor. Então, falei, ponto. Eu não fiquei muito filosofando e aos poucos ganhando. Não, eu acredito e ponto, porque precisa existir céu, precisa existir Deus, porque ela precisa estar num lugar legal. E outra, eu vou desenhar o resto da minha vida, vai ser um tributo a ela. O restante da minha vida, eu não vou mais tomar uma decisão como Paulo, como eu costumava tomar. Eu vou tomar uma decisão baseado no que ela pensava, no que ela faria. E eu fui fazendo isso, e foi sofrido no começo. Por quê? Ela sempre escolhia o caminho mais difícil, e eu escolhi o mais fácil, né? Mas eu passei a dedicar, fazer da minha vida um tributo a ela. E essa perda dela foi uma transformação moral na minha vida. Mudou tudo, mudou tudo. Dali pra frente, voltou um ciclo. Ali eu comecei a voltar, reconquistar e conquistar novos amigos. E foi um filtro muito bacana, porque você sabe que nem todos os vínculos, eles são para o bem, né? Então, essa questão de eu ter destruído todos aqueles vínculos antigos permitiu de que fosse formando só vínculos mais benéficos, né? Mais sinceros, mais verdadeiros, sem interesse. E aí eu retomei o emprego. Aí eu fui se reconstruindo, né? Me né? reconstruindo depois disso. Então tem essa fase, sabe? Então, aí no banco, eu já estava no banco. Minha mãe me viu tomar posse no Banco do Brasil, lá no estágio, primeiro. Mas ela não viu eu entrar no HSBC, por exemplo. Então, eu já estava no banco, mas aí eu comecei a transformar a minha atitude moral dentro do banco. Comecei a tomar o caminho mais difícil. E as coisas foram acontecendo. Foram fluindo. Aí foram fluindo. E o outro grande marco foi a minha conversão. Porque daí, com a minha mãe, eu falei, eu preciso voltar para a igreja. É onde eu gostaria de te fazer essa pergunta, porque dentro de um ponto de vista de conversão, a gente não pode deixar de lembrar de fé, né? E como você passou por esse deserto, que foi a perda do amor da sua vida, e se jogou num mundo de fato, né? Eu tenho alguns flashbacks aqui de tentar lembrar alguns momentos que realmente a gente se trombava na rua e você sumiu por um determinado momento. Tá, mas o que você pode falar para nós em que momento que você deixou de usar a fé como apenas uma palavra, algo que era, opa, eu sei, eu tenho acesso àquilo, mas será que eu vou, será que eu não vou? E que você colocou isso acima de tudo na tua vida. Se você pudesse ilustrar esse momento, que ele é muito importante na tua vida, mas ele ajuda as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, como você falou, serve de exemplo. Certo. Até acho que você falou uma coisa, eu comecei a pensar, né? Essa palavra tornou significado. Comigo foi o inverso. Como eu não entrei à adolescência, eu nunca me atentei à palavra. Então, primeiro aconteceu aquela conversão de cair de joelhos primeiro, de pedir perdão, e a palavra foi entrando depois. Então, eu não tenho isso que muita gente tem. Você falou uma coisa legal. Muita gente vai aprendendo. Os meus aluninhos da catequese, eles vão aprendendo a palavra. E em algum momento eles vão encontrar com Jesus. Eu sei que na vida deles vão ter um momento de encontrar com Jesus e vão dar significado a essa palavra. Comigo foi diferente. O significado veio. Então, eu não fiquei com questionamentos. Meu crescimento em fé não teve questionamento. Não teve ler a Bíblia e falar, nossa, mas isso, será que isso assim? Será? Foi direto no sentido. Eu já tinha tomado a atitude antes, né? Sim. Mas é engraçado. Esse segundo ponto, que é a transformação da fé, né? Você fez parte dele, né? Muito, assim. É incrível, a gente tá se esbarrando sempre. E lá atrás, nas bandas, a gente se esbarrou e se conheceu, mas não teve aquela proximidade. Apesar das turmas serem bastante unidas, né? Você era um cara lá, eu era um cara aqui, a gente se conhecia e tal. Mas a nossa vida vem dando uns encontrões, né? Ela dá uns encontrões lindos. Esse que você vai contar, inclusive. Então, pois bem. Aí, voltando, né? Eu voltei eu queria voltar para a igreja. Queria conhecer a igreja. Eu queria
falei aquela história, o que eu pensava? Eu sempre falava essa frase, eu quero varrer o chão da igreja. Por quê? Como eu te disse, eu não via dom, eu não encontrava meu dom. Agora eu já nem sei se a gente estava conversando isso antes ou Não, depois de começamos entrar lá no início sobre o dom, No início, eu falei, antes não, de é que entrar, você estava né? buscando saber quais eram os seus dons para que você exercesse o Isso. empreendedorismo. Eu achava que eu não tinha dom nenhum. E eu via aquelas pessoas, poxa, eu via o cara pegar e cantar na igreja, coisa mais linda, né? Eu via o outro pregar, como o Adilson prega, e fazer a gente chorar, me fez chorar várias vezes em pregação e tal. Eu via pessoas com dons maravilhosos trabalhando para Deus. E eu não tinha, só que eu tinha decidido que agora eu acreditava em nada mais ia tirar no meu coração e tal. E eu falei, cara, eu quero varrer o chão da igreja, como que eu faço? Por que a igreja é tão fechada? Eu fazia altas críticas. Por que é fechado? Eu quero fazer. E aí eu comentei com um, comentei com outro. Como que eu faço para ajudar? Eu quero trabalhar aqui. Como que eu faço para ajudar? E nunca vinha. Olha, procura. Não dava para entrar na igreja para ajudar. Aí até que um veio me falar assim: oh, você já fez um encontro de casais com Cristo, ECC? Eu falei: ah, cara, encontro. Eu quero trabalhar, irmão. Não, mas é o canal. Se você entrar nesse encontro, depois eles vão te chamar para trabalhar. Você vai fazer. Vou poder varrer o chão? Vai. Então vamos lá. Tentei uma vez, não deu, porque Cristo não queria que fosse naquela época. Né? Teve um casamento para ser padrinho, tal, não sei o quê. E também eu tentando, e nesse ano que não deu, eu tentando engravidar. Porque a gente resolveu que ia ter filho, se abrir a vida, né? E aí não conseguia ter filhos. Tenta um pouquinho, não tem. Nunca quisemos ter. Aí a hora que vai ter, já com 8 anos de namoro, mas não sei quantos de casado, mais uns 8 de casados, agora vamos ter filhos e não estava dando certo. Aí comecei a procurar os médicos, né? E o médico falou, olha, não estão vendo nada demais, mas a gente precisa fazer uma anamnese. Como que era seu pai? Como que era sua mãe? Que doenças que tinha? Ô, doutor, não sei, eu sou filho adotivo, né? Sim. Aquela vitimizaçãozinha, sabe? Doutor, não sei, eu sou filho adotivo. Ele, e daí? Encontrei aquele médico, cara, eu queria lembrar quem é ele, porque eu não sei se ele é médico ou se ele é um anjo. Foi o start aí na sua vida. Ele foi um cara que falou, e daí? Só mora na China? Eu falei, não, isso foi exterminado, essa família sua? Não foi morto todo mundo? Não existe mais ninguém vivo para você perguntar? E aquilo me chacoalhou, cara. Falei, o senhor tem razão. E eu saí atrás de procurar a minha história. Naquele momento eu encontrei um pai com 33 anos de idade. Eu fui saber quem era meu pai. Conheci irmãos. Conheci uma irmã que nasceu um dia de diferença de mim. Nossa. A Josi. Adoro eles, cara. E fui, né? Encontrei esse pai, ele veio me pedir desculpas. Eu falei, meu amigo, não tem nada que me pedir perdão. Né? Você errou comigo e eu errei com um monte de gente. Então, tá tudo certo. Fica tranquilo. Pede para Deus, porque a gente erra com Deus, né? E aí fui conhecer, foi acontecendo coisas, entendeu? E aí a gente engravidou do Heitor. Nossa, meu primeiro filho, aquilo transformou a família. Eis que surge o convite do ECC de novo. Agora, eu mais feliz agora, eu vou para agradecer lá, né? E, bem, minha esposa participou do ECC no 8º mês de gestação, acho que foi isso, né, Aguinaldo? É por aí. Porque daí cheguei lá, tinha 2 cadeiras separadas. E eles falaram, ó, pegamos uma cadeira mais confortável para sua esposa, para ela poder fazer o encontro. Então era uma cadeira toda estofada, ficava na frente. Na frente. Né? E aí eu vi que tinha outra cadeira do lado. Falei, será que é para mim? Nós vamos ser os reizinhos aqui, né? Mas eu falei, não quero, não. Aí chegou o Aguinaldo, que estava grávido com a Carol, do mesmo tempo que a gente. No mesmo tempo. Exatamente no mesmo tempo, né? Uma coisa que a gente tempo. calculou, acho que o dia era o mesmo. Sabe? Até estava programado para nascer no mesmo dia. Exato. E a gente foi lá, cara, acabou caindo no grupo lá, para quem não conhece, o Encontro de Casais com Cristo, ele forma grupos de estudo, encontro depois da palavra. E ali eu conhecendo a palavra, ia me transformando. Eu vi coisas ali no encontro que me deixaram o coração queimando, em brasa e tal. E beleza, revi um amigo de muito tempo ali, e a gente conversou. Já tinha trabalhado com a esposa dele, a gente também conviveu mais um pouquinho ali e tal. Tudo bem. Acabou esse encontro e eis que adiantou uns dias lá do que estava marcado a cesárea do meu filho, lá, o que estava programado. A gente queria normal mesmo.
E corremos pro hospital. Foi um trabalho de parto longo, né? Que só desistimos do parto normal. A hora que começou a detectar algum possível sofrimento fetal, a gente parou. Beleza, o Heitor nasceu. Bonito, saudável, chorou. Tomou leitinho. Leite não desceu na hora lá, mas tomou leite. Dei o primeiro mamazinho, eu que dei pra ele no copinho. Tudo beleza, tal. Fez um examezinho na hora lá, deu ok. Voltaram umas horas depois para fazer o exame de novo. Aí foram fazer o exame deles, foi uma correria danada naquele hospital. Não, vamos trocar o equipamento, esse equipamento não tá legal. E aí você já fala, meu, tá sucateado, o equipamento tá legal, tal. E aí foram buscar outro equipamento na outra sala. Fizeram o exame nele e, incrivelmente, todos os sinais vitais dele estavam ruins. O coração, tudo foi decaindo. E aí levaram ele correndo para CTI, Centro de Terapia Intensiva do hospital. E aí o mundo começou a cair para mim, né? A gente começou a ir lá e... Doutor, me explica o que está acontecendo com meu filho. O que aconteceu com ele? Como que acontece casos assim? Como... O doutor vira e fala, eu não sei. Não estamos acostumados com casos desse. O pessoal, ou ele nasce e já está demonstrando alguns sinais, ou ele está bem e continua bem. Mas igual aconteceu com seu filho, eu não sei. E aí olha, contar essa história difícil, eu já pulei uma partezinha que eu não podia ter pulado. Aquele dia de manhã, eu passei no Banco do Brasil de Rolândia, que eu estava trabalhando no Banco do Brasil de Londrina, para fazer um saque. Nesse momento, eu fui lá no caixa eletrônico fazer um saque. No que eu voltei, veio uma senhora cumprindo uma promessa, entregando um milheiro daquele santinho de oração. Já viu essas promessas? Então, a pessoa pega, faz uma promessa, alcança uma graça, e ela imprime um milheiro de um determinado santinho, com uma oração atrás, e ela entrega para 1000 pessoas. Essa é a promessa dela. E ele falou, olha, isso aqui aconteceu comigo, uma graça, não sei o que, tarará, toma aí. Se fosse antes, né? Fosse na época do rock and roll, Poxa, tinha jogado ia pro fora. lixo já, né? Mas eu vi ali, mas eu confesso, eu estava buscando muito a Deus, mas eu tinha uma visão muito racional, sempre tive. Para mim as coisas precisavam ser explicadas, precisavam ter lógica, precisavam fazer sentido racionalmente. Não acreditava em milagre, não acreditava em santos, não acreditava em coisa assim. É uma fé mais racional. Certo? E aí peguei com todo o respeito, mas sem nenhum problema. Dobrei aquele santinho, coloquei dentro da minha carteira ali, agradeci, abençoei a pessoa e fui para Londrina. Naquele mesmo dia, a Michelle liga para mim, né, que foi um trabalho de parto, e falou, Paulo, estourou a bolsa. E eu, pelo amor de Deus, não, tô tranquilo, eu vou pegar o carro, vou para Londrina. Eu falei, de jeito nenhum. Se você entrar nesse carro, você fica aí que eu vou buscar. Não, você não vai vir correndo para Rolândia, não. Vou pedir para nossa amiga. Ligamos para a Flávia, nossa amiga, e ela foi lá e buscou ela e levou para o hospital. Encontrei com ela lá e foi isso. Aí chegou nesse ponto que eu estava falando, dos sinais vitais dele. Meu amigo, eu comecei a pedir a Deus, a clamar, a fazer, e eu fui ficando passado. Eu não tinha nem lógica para fazer uma oração e nem nada. Eis que chegou... Agora, se eu errar um pouquinho, Aguinaldo, você até me corrige, exatamente, mas eu acho que foi nesse dia que você chegou. Meu filho já estava na CTI, né? Já. Chegou o Aguinaldo para ganhar a Luísa. Isso mesmo. Né? E, pô, a gente tinha combinado que a gente ia se encontrar no hospital e que ia fazer e tal. E ele chegou lá com a Luca. Nossa, uma alegria, fiquei muito feliz por eles, mas morrendo de medo, porque meu filho, sabe, para mim ia acontecer com todas as crianças. Ia nascer bem e ia acontecer alguma coisa. E cada vez que eu voltava lá, ele estava pior. E eu não podia ficar lá dentro. Eles fechavam um determinado horário, eu não podia ficar. E a única coisa que me confortava, eu dava uma corridinha falar com a Michelle para tranquilizar ela, voltava e eu queria ficar ali o mais próximo fisicamente possível. Né? Então eu ficava no chão do hospital, no corredor, de frente para a CTI. Aí um médico veio para mim lá e falou, já falei que você não pode ficar aqui. Você tem que voltar para dentro do seu quarto. Meu quarto era no final do corredor. Né? E aí o Aguinaldo me viu nessa situação e me levou para dentro do quarto dele, que era em frente à CTI.
Eu me senti muito mal, porque, poxa, meu amigo vivendo um momento mais feliz da vida dele, e eu ali nos momentos mais tristes, eu não queria deixar aquilo contaminar. Mas, pô, eles me acolheram, me abraçaram lá dentro e tal. E eu falei, nossa, aquele encontro de casais, cara, se não fosse esse encontro de casais, a gente ia se encontrar naquele hospital, ia um falar pro outro, oi, oi, Tudo bem? e acabou. Sem ter criado uma conexão, né, espiritual, divina e uma sensibilidade acima de tudo. Exatamente. E, pô, me acolheu ele, não só a esposa, a sogra. Era só sogra, Era sua minha mãe. sogra, Era minha só sogra, né? A minha cabeça, desculpa, eu não lembro muito Imagina, de algumas pessoas que estavam Já lá na faz 12 época. anos também. Eu já tô um tempinho já. E aí, meu amigo, eu cheguei que eu acho que foi nesse dia, aí aconteceu esse dia que eu falo que ele faz parte da minha vida aí, que me acolheram nesse momento, eu desabei dentro daquele quarto, que foi muito complicado, né? Mas eu não podia desabar com a Michelle, né? A Michelle estava sofrendo demais lá. E aí eu cheguei e dei uma escapadinha do quarto dele lá e fui lá, o médico já saiu dali, fui lá e sentei de novo no meu lugarzinho no chão, em frente ao quarto. E puxei minha carteira, já não tinha mais o que fazer e tal. Mexi na minha carteira, o que tava lá? A oração. A oração. E era a oração do Maria Passa na Frente. Ah, eu te Você perguntar. conhece? Sim, sim. Que oração que era? Eu não sabia, Uhum, nunca tinha feito aquela oração na minha vida. E eu peguei aquela oração e fui fazendo. Só que é uma oração de uma humildade tão grande, né? Apesar, é um pedido humilde para uma pessoa humilde e uma coisa tão grandiosa. E aquilo foi me tocando mais e eu fui lendo aquele papel e chorando. E ali eu entrei numa catártese, naquele chão daquele hospital, com aquela oração na mão, que foi assim, Olha. incrível, incrível. E ali eu peguei e falei, eu não vou mais ficar aqui. Levantei e fui pro quarto abraçar a Michelle. Né? Pouco tempo que eu estava com ela no quarto, o médico veio e falou, ó, eu queria que você viesse aqui porque a gente está trazendo o Heitor para fazer mais uns exames. Porque os sinais dele voltaram todos. Ação Fui de lá Deus, e tal, né? e ele voltou e eu fiquei em êxtase. E eu falei, Senhor, eu sei. E sabe o que eu pedia? Eu fiz uma oração insistente a todo momento ali. Eu falava assim, Senhor, não me deixe esquecer nunca mais. Não me deixa duvidar. Porque a minha tendência era sempre essa, né? Pedia para Deus e passava um tempo e falava, mas será? Uma coincidência, né? Foi não sei o quê, é o tempo Foi tal. ação do remédio, Eu ia, foi- ação do remédio tal, disso daqui e tal. Então eu falei, Senhor, não me deixe esquecer. Eu não vou trair a minha palavra nunca mais. Eu juro que eu não vou trair a minha palavra. E essa minha conversão é de uma vez. Então, esse momento, assim, e morrendo de medo, porque eu falei assim, tá bom, o cara falou que não é, amanhã ele vai vir, vai fazer um exame e meu filho vai voltar para lá. Sim. E eu vou perder meu filho, eu não sei o quê. Em 2 dias ele estava tomando um banhozinho de sol lá para voltar para casa e a gente sair do hospital. E A obra é sempre completa, né? Deus nunca faz a obra pela metade, né? então esses 2 momentos da minha vida, um foi essa transformação moral de quando eu perdi minha mãe, de quando eu descobri que eu tinha que fazer as coisas muito bem feitas, porque ela fazia assim. Mas isso era muito ético, porque minha mãe não tinha tempo de ter uma espiritualidade muito grande dentro da igreja. Ela tinha fé, mas era aquela coisa mais prática que a gente vê muito na sociedade, né? Então foi uma mudança só moral ali com a minha mãe. E depois com o meu filho foi uma busca espiritual que Deus fez comigo, que ele me trouxe assim para com ele, sabe? Então acho que ele vai ligando, dá para ficar ligando tudo na conversa que a gente tá tendo. Claro, Ela fala assim, claro. foi o ponto de mutação da sua vida? Foi, mas Não tem como não falar, não né? tem. Mas você sabe que eu até falei no nosso primeiro episódio, pro Adilson, que o empreendedor, o empresário, seja qual for, ele tem que tomar decisões a todo momento, né? E se você parar para analisar na nossa vida espiritual, quanto mais intimidade nós buscarmos ter Deus, mais decisões você tem que começar a tomar. Porque antes eu agia dessa forma, e agora eu interpretei que não, que eu não posso mais agir dessa forma. Então eu tenho que ter outras decisões. Baseado no quê? Baseado numa coisa nova. E o empreendedor também é essa mesma coisa, porque todo dia parece uma coisa nova. E aí que eu queria pegar o gancho. Quando você fala assim, né, sobre Maria, e eu não sabia desse detalhe que você terminou de contar, da oração,
Maria passa na frente. Maria passa na frente. Você disse que assinou um contrato definitivo com Jesus e Maria, né? Eu queria que você pudesse fazer uma alusão para o teu negócio. O quanto implicou na tua vida, nós entendemos na sua mãe, entendemos na relação do Heitor, óbvio. Mas como que a gente pode transformar isso lá na tua operação? Com cliente, com funcionário, como eu sempre brinco, né? No dia que tá tudo certo, tá tudo bem, né? E no dia que tá no negativo, que a gente corre atrás. Como é que a gente interpreta esse teu contrato Jesus e Maria no teu negócio? Se eu pudesse, Aguinaldo, se a Junta Comercial do Paraná permitisse, eu fazia uma alteração contratual e colocava lá a participação de Jesus e Maria na minha empresa, lá legal, formalmente, legal. sabe? Porque é justamente isso, meu amigo. Quem sabe o caminho? Né? Ninguém sabe, só Deus. E a gente precisa chamar Ele para a decisão da gente. Eu estou aprendendo isso, eu apanho muito. Eu falo que Jesus está comigo, eu tomo a decisão. Daí eu falo, ai meu Deus, agora me ajuda. Eu sei que eu esqueci de te chamar para tomar essa decisão comigo, né? Você foi no meu escritório e falou lá, contando a sua história, uma coisa, você falou assim, ó, eu precisei fazer uma coisa e eu coloquei uma cadeira do lado. E falei, Jesus vai tomar essa decisão comigo. Até eu cheguei aqui hoje e falei, cadê a cadeira de Jesus Verdade, aqui? verdade. Para sentar com a gente, Eu né? falei que ele estava filmando hoje. Então, é isso, sabe? É você colocar o seu negócio nas mãos de Deus. Uma coisa que eu pedia muito era para que, depois que eu... Poxa, a primeira vez que eu voltei na missa, depois disso tudo, quando eu recebi a Eucaristia, eu ajoelhei em comunhão e eu falava, meu Deus, o Senhor está me permitindo aqui, depois de tudo que eu fiz, depois de tudo que eu falei, depois de tudo que eu blasfemei, depois de um mal, tantas pessoas que eu levei para o meu caminho, as pessoas que eu fiz fazer a coisa errada, no momento errado. Depois de tudo isso, o Senhor está me permitindo aqui comer do seu corpo. Né? O banquete mais especial do mundo, que é o corpo de Cristo. O Senhor está me permitindo aqui. Né? Então, eu sempre falava, me faz instrumento da sua vontade. Né? E me coloquei, eu trabalhei em quase todas as funções que existem no ECC, lá que me permitia até o momento, né? Mas fiquei muito feliz quando eu fui para a Ordem e Limpeza. Que eu falei, eu queria vir limpar o chão, né? Eu falei que eu queria vir limpar o chão, fiquei muito feliz quando trabalhei na Ordem e Limpeza. E então, eu quero ser ferramenta. Então, preciso muito me colocar o meu negócio a serviço de Deus. Porque, às vezes, o seu salário como empresário, a recompensa financeira do seu negócio é uma consequência. Não é para isso que ele é criado, a gente sabe disso, a gente estuda isso no curso de administração de empresa. O financeiro é uma consequência. Você tem que fazer cumprir a missão da sua empresa, lembra? Missão, visão e valores. A gente tem que fazer isso em todo o trabalho, na faculdade, e depois a gente tem que colocar na empresa nossa a visão da empresa, a missão da empresa e os valores da empresa. Eu falei, Senhor, eu quero ser instrumento da sua vontade, seja na PF ou na PJ. Então, a sua empresa, muitas vezes, ela não serve exatamente para aquilo. Você fecha um contrato bom e vai chegar uma remuneração bacana, você fica feliz, mas, isso é consequência. Você fechou o mês no azul, você fica feliz. Nossa, que legal, olha só, minha empresa cresceu tantos clientes, ela alcançou esse share, ela fez isso. Isso é consequência. O legal é saber que sua empresa, nas mãos de Jesus, ele precisava fazer alguma coisa na vida de alguém e ele usou a sua empresa. Ele precisava transformar a vida de uma pessoa e ele te usou. Ele fez aquilo que você faz trivialmente. Ele usou para transformar a vida de alguém. Isso só acontece se você entrega o seu empreendimento, você entrega a sua vida nas mãos de Deus. Ô Paulo, você está falando sobre essa questão de ser usado por Deus, né? Nós temos a certeza de que Deus usa de tudo, né? Tem aquela passagem de Balaão, que foi um grande profeta, Deus usou de uma mulinha, um animal, para falar com Balaão, né? Então Deus usa de tudo e de todos para falar com a gente. Mas quando Deus fala, ele pede também para que a gente possa obedecer e ter um certo alinhamento, né, com a vontade dele para a nossa vida. Como que você passou por tantas coisas, como você já partilhou aqui conosco, mas como que você fez? Como que você poderia trazer essa realidade para nós, esse alinhamento da sua vida profissional, depois de tudo que você passou,
para sua vida, né? Aí de igreja, sua vida com Deus. Como é que você Isso conseguiu entra fazer? uma coisa que o Agnaldo tocou ali, né, no momento lá atrás, né? Transformar, unir a palavra à verdade, né? Como eu disse, sou muito racional. Meu entendimento é muito racional. E aí ia se forçar demais a minha natureza. Eu fechei o contrato com Jesus e Maria sem perguntar a cláusula. Eu assinei o contrato. Sem ler né? o contrato. Sem ler o contrato. E tem que ser assim, tá? Confiança Com total. Jesus e Maria, o contrato tem que ser assinado sem ler. Certo? Então, eu assinei o contrato e dou essa indicação para todos os empresários aí que possam nos ouvir. Assina esse contrato que vai dar certo. Só que, como eu sou muito racional, eu precisava de uma fundamentação por trás de tudo isso. E foi quando foi o meu segundo momento ali de conversão, que foi onde eu fui estudar, aprender, ouvir a palavra, ler a palavra, procurar hermeneutas aí com mais cancha, né? Grandes sábios, santos padres que orientam e ensinam a palavra. E aí eu fui me encantando. Aí, vendo que tudo faz sentido logicamente, né? Vendo que Deus não esqueceu de mim quando ele quis fazer as coisas. Eu falei, não, deixa eu deixar isso aqui amarradinho, porque vai ter uns caras que se não ficar desse jeito, eles não aceitam, né? Então, foi nesse momento assim, que comecei a estruturar isso, a fazer, a tomar as decisões ali pensando. A gente senta e, graças a Deus, a minha esposa, ela não só me puxou muito para isso, mas a gente partilha dessa mesma fé, das mesmas ideias, mesmos princípios. A gente se difere muito em gosto. Sim. Se tiver um negócio vermelho e um azul e eu pôr a mão no vermelho, ela pôs a mão no azul. E ela tem um gosto peculiar que é diferente do dele, que é torcer pro Corinthians. Exatamente. Começa disso. Já começa por aí como ela é assertiva. Ela é corintiana e flamenguista, então já começa divergindo aí. Mas tem a mesma cabeça, a mesma fé. Então a gente senta para tomar decisões lá. Eu falo administração, estou liderando uma coisa até de certa forma prepotente, porque nada faz sozinho. Nem ela, nem eu, nem ela. Tudo a gente senta, conversa, e nessa conversa sempre aparece. Mas espera aí, se a gente fizer dessa forma, não tá harmônico com a palavra de Deus. Vai ser o melhor para nossa empresa, olhando do ponto prático. Mas não vai. Isso aqui não vai agradar a Deus fazer dessa forma. Então aí tem um alinhamento. Exatamente. Às vezes, você administrativamente, às vezes é menos custoso você substituir um funcionário por um que já esteja preparado do que preparar um novo. Né? Agora, substituir uma pessoa está de acordo com os planos de Deus, assim, do nada, sem um motivo que te peça? Né? Então, às vezes, você, poxa, será que eu vou sobreviver? Vou porque eu vou fazer a vontade de Deus. E se eu fizer a vontade dele, vai dar certo, meu amigo. Vai te ligar um cliente que você não esperava e a coisa vai dar certo. Tentar tirar essa cortina de fumaça do nosso pensamento, a qual a gente não está enxergando que vai dar certo, mas nós tivemos a sensibilidade de entender que Deus está te norteando para aquele caminho. Demora para passar. Realmente não é fácil. Mas você falou tudo. A partir do momento que você entende que você assinou um contrato e que você colocou nas mãos de Deus e ele está te colocando para esse norte, vai dar certo no final. Não tem como. Paulinho, falando de pessoas e cultura, né? Você acredita que as pessoas são os maiores ativos da empresa, né? Por que você dá tanta credibilidade nessa afirmação? Porque é o componente, é o ingrediente. Eu costumo dizer que assim, ó, a empresa é uma massa de bolo que ela tem ingredientes que eles são peculiares. Eles dão um resultado diferente de acordo com o ingrediente que você usa. E as pessoas são muito diferentes. Então, elas constituem a empresa. Né? Você vai ter uma empresa mais vibrante, menos vibrante, de acordo com a sua equipe. Se ela é mais vibrante, menos vibrante. Você vai ter uma empresa mais técnica, menos técnica, de acordo com a sua equipe. Você vai ter uma empresa com valores mais calcados em Jesus ou não, de acordo com a equipe que você escolhe. E eu digo mais, inclusive, isso rodeia muitas nossas conversas, nossas decisões. Não é só, e eu vou falar uma coisa que para empresário vai parecer o fim do mundo. Não é só funcionário que você tem que
escolher e selecionar de acordo com seus valores, não. São seus clientes também. Com toda certeza. Tá? São seus clientes também. A gente às vezes pensa, poxa, eu tenho uma meta, eu tenho um número, eu estou vendendo, estou fazendo minha parte e não quero saber daqui para fora. Não adianta. Se você trouxer para o seu ingrediente essas pessoas que desagregam, as pessoas que fazem mal, as pessoas que veem preço no seu trabalho e não veem valor, as pessoas que não te valorizam, as pessoas que vão usar, às vezes, o que você faz para o mal, né? Então, isso aí é preciso selecionar também. Eu sou contador. Eu todo dia estou abrindo empresas e fechando empresas. E eu te falei, a gente abordou aqui o peso do Estado, lembra? Exato. E realmente, eu sou... Se você quiser fazer um podcast para falar mal da carga tributária brasileira, Pode me chamar. com fundamentação, nós vamos passar aqui 3 horas falando mal da carga tributária financeira, porque ela está errada. Ela está onerosa demais, ela não favorece o empresariado. Porém, não é isso. Entendeu? A pessoa chega no escritório lá, falando, tá, você consegue abrir uma empresa para mim? Eu quero fazer isso, mas eu não quero pagar imposto. Mas eu não quero fazer isso, eu não quero... Não tem jeito. Não tem como. Não tem sim. Meu amigo abriu no outro escritório ali e ele não faz nada. E esse funcionário aqui é funcionário mesmo, trabalha como empregado, mas ele fez um esquema para o cara ser PJ, para ter uma empresa para contratar. Mas, isso daqui eu faço um acordo e o cara recebe. Você tem que definir de que lado você está e acreditar, né? Você também não pode estar de um lado sem acreditar que é o melhor, correto? Quando a gente passa a fazer as coisas de acordo com os valores cristãos, a gente tem que fazer porque acredita, porque os valores cristãos são os mais caros. É o mais difícil de fazer. Não vale a pena se você não tiver muita convicção no que você está fazendo. Então, se você é convicto nesses valores, acredita até o final. Não fica abrindo mão deles, né? Tem um grande amigo meu, ele foi meu chefe e eu aprendi muito com ele. E é uma pessoa muito inteligente, uma grande pessoa, sabe? Eu admiro ele demais. Mas quando eu conheci ele, era ateu, estava mais pro não acreditar em nada do que acreditar. E aconteceu, eu chato do jeito que eu sou, foi bem na hora que eu tava mais assim, aquele auge, né? Meu filho pequenininho e não podia... E ali a gente trabalhando, tudo bem, respeito ele me respeita, tá. Abriu a boca, me perguntou, vai ouvir. E ali a gente foi conversando, tal, né? E ele fazia, eu falava, cara, mas você é a pessoa mais ética que eu conheço. Pra que isso sem acreditar em Deus? Não precisa acreditar em Deus. Você faz a coisa certa pelo certo. Falei, isso é uma idiotice tão grande, meu amigo. Então, e eu conversando com ele, não, certo, fazer o certo. Idiota. Porque você está baseando só no certo atravessar a rua, né? Leva para os grandes dilemas éticos, certo? Então, né? Lembra Você Decide? Era aquele programinha que ficava trabalhando dilema ético, né? Platão ficava fazendo muito negócio de dilemas éticos. Pega os grandes dilemas éticos, certo? Vamos lá. Uma pessoa deixou uma maleta de dinheiro na sua frente e foi embora. Você fica ou devolve? Devolvo. O cara que quer fazer o certo, devolvo. Ótimo, maravilha, eu também devolvo, todo mundo devolve. Peraí, o cara é rico e você é pobre. Você fica ou devolve? Devolvo, que é certo, é o certo. Ótimo. Esse cara rico, ele roubou esse dinheiro. Ele desviou do INSS e não sei o quê. Você fica ou devolve? Eu devolvo. Tá bom. O seu filho tem uma doença terminal. Não tem dinheiro para o tratamento. É o seu filho com vida ou devolver o dinheiro para o corrupto? O que você faz? Aí ele, lógico, queria ganhar discussão, né? Devolvo. Eu falei, você é um idiota. Você é um idiota. Você vai perder seu filho por um mundo que vai acabar aqui. Você vai privilegiar um bandido em troca do seu filho por um mundo que não tem Deus para te salvar. Que você não tem uma recompensa depois disso para fazer. O certo do certo dele, né? O certo do certo dele. Aí ele pegou e falou, não sei o que. Eu falei, não, eu devolvo. Em todas as situações que eu te falei. Mas é porque eu tenho Jesus. Entendeu? Eu vou devolver porque se Jesus curar meu filho, honestamente, ele vai curar. Se ele não curar, era a vontade dele.
E eu tenho certeza que meu filho vai estar num lugar melhor. E eu vou para um lugar melhor também por ter obedecido à vontade dele e tal. Porque eu tenho motivos para fazer isso. Agora, você, com a sua ética, não tem motivo nenhum para fazer isso. Então... Ô Paulo, e ainda sobre essa questão de pessoas e cultura, você tem falado bastante sobre os só um valores, detalhe, só um né? detalhe, Sim? tá? Meu amigo se converteu. Oi, tá vendo? É um exemplo de cristão. Show de Da bola. mesma forma como ele era muito bom com as coisas do mundo, ele é excepcional com as coisas de Deus E também. não encontrou nenhuma maleta com dinheiro. Se encontrou, não me falou, viu? Ele não contou se devolveu ou não. Mas não foi essa conversa, é claro, né? Sim, claro. Como Evidente. conversas como essa, a gente teve 1 milhão, sabe? Uhum. Mas ele se converteu, cara. Deus É. não é a gente que se converte, né? É Deus. Jesus que busca a gente só precisa falar o sim. Essa questão, então, de colaboradores que compartilham os mesmos valores, isso é importante, com certeza, para que a empresa possa criar corpo, crescer, né? Muito importante para qualquer tipo de pessoa, tá? Você precisa procurar pessoas de valores parecidos, né? Vou contratar um cliente para minha empresa, vou adquirir um cliente, prospectar um cliente. E esse cliente não é correto com as coisas dele. Eu não tenho como lidar com esse tipo de pessoa. Ele é uma pessoa diferente de mim. Eu contrato um empregado. Esse empregado não é correto. Ele age de forma diferente da minha. Eu não tenho como me defender dele. Eu nunca vou estar esperando. Agora, você já viu o que acontece quando 2 desonestos se juntam? Eles também têm sucesso, cara. Um está sempre esperando o mal do outro. E tá sempre... Então, eu acho que você tem que procurar pessoas que compartilham dos mesmos valores. Para trabalhar para você, para ser seu cliente, para ser seu fornecedor, de preferência, né? Lógico, isso... Tô falando tudo... Às vezes parece, para quem ouvir isso aqui, parece muito utópico, né? Sim, sim. É muito difícil. Na prática, é muito difícil. É mesmo, tá? É mesmo. E a gente sofre, tá? Eu passei por algumas... Ô Paulo, mas aí também a gente pode alinhar como Deus é o gestor do seu negócio, quando a gente encontra uma realidade como essa, aquilo que Deus quer falar no nosso coração para que a gente possa ajudar ou aquele fornecedor ou aquele possível funcionário, né? Eu acho que buscar também essa ação de Deus, né? Porque se Ele está gestando o nosso negócio, gerando o nosso negócio, nos ajudando a crescer, é claro que Ele vai trazer pessoas talvez ali para que se cumpra um propósito, né? Sim. Eu acho que sim. Eu acho que daí também respeita um pouco a questão do dom de cada um, né? Deus te chama todos a evangelizar, não é isso? Sim. Todos nós somos chamados a evangelizar. Grande problema das nossas igrejas, né? As pessoas só vão até Jesus e querem parar ali, né? Todo mundo que vai a Jesus, ele manda de volta, né? A gente tem que evangelizar, só que existe uma diversidade de dons, né? Então tem gente que vai conseguir transformar as pessoas através de uma conversa, através de uma pregação, através de um convencimento. E tem outras que não vai conseguir fazer dessa forma. Não tem nem a capacidade para isso. Então acho que assim, porque a gente está conversando aqui também para que outros empresários também assistam, né? Falo, sim, procurem mudar a situação, as pessoas, o cenário, aquela pessoa que Deus colocou ali na sua empresa por um motivo específico, mas da sua forma. Eu acho que geralmente seu dom tá vinculado àquilo que você faz. Sei lá, se eu sou um padeiro, não tenho dom nenhum, eu sou um empresário também, certo? Vou estar assistindo o podcast aqui e eu não sei fazer essa defesa da fé ou tentar convencer uma pessoa de uma forma diferente. Pô, faz o pão com alegria, com amor. Faz aquilo com boa vontade, com valores. Quando alguém te oferecer alguma coisa errada, às vezes Deus colocou aquela pessoa errada na sua empresa. A pessoa oferecer errado não pega. Quando a pessoa te oferecer uma vantagem, mostra para ela que você é capaz de abrir mão de uma vantagem para fazer o correto. Porque é muito fácil falar que é correto quando você está cobrando seus direitos. Né? Todo mundo é correto. Agora, quando você tem que abrir mão de um direito por uma atitude moral correta, né? É ali que você começa a mostrar. Você fez isso, meu amigo. Pronto, né? Tem gente que vai te ridicularizar, mas você evangelizou. Se o filho estiver perto olhando, você abrir mão de uma coisa, uma vantagem que não seja correta,
aquilo para ele vai ser uma lição, né? Seu filho vê você trabalhando com seu carro simples, indo para sua empresa, abrindo cedo, mas sem abrir mão dos seus valores, Poxa. aquilo é uma evangelização muito grande, às vezes vai fazer gente por aí mudar de vida, porque te vê. Paulinho, bacana essa linha de raciocínio, né, em fazer com que o coletivo de uma empresa esteja sempre muito bem intencionado nos mesmos propósitos, nas mesmas raízes daquilo que a gente cria. Essa sinergia, agora parando para prestar atenção bem de forma crítica, se as empresas contribuírem e conseguirem fazer, seja no escritório, seja no ambiente comercial, com que haja pessoas buscando isso que você acabou de falar, e elas interajam entre os amigos, né, os colegas de trabalho, é uma fórmula de entre várias fórmulas de um possível crescimento mais espontâneo, porque aí nós vamos tirar prestação de serviço, vamos tirar custo de produto, venda de produto, produto bom. Não vamos falar disso. Uhum. Falando do ativo que são as pessoas, comunado a princípios inegociáveis, aonde todo mundo começa a contribuir. Uma sinergia boa para crescimento, não é? Com certeza. É um efeito dominó, né? Você contamina um pouquinho aqui e tal, e as pessoas começam a te reconhecer dessa forma. A pessoa, eu acho que isso não foi explorado direito ainda, né? Também mas concordo existe com você. um mercado de princípios. Muitas pessoas gostam de consumir princípios. Certo? Eu gosto de ir em determinado lugar porque eu sei que ali é uma hora boa. Eu sei que ali se faz o bem. Eu sei que ali... Né? Então, é um tipo de marketing que ainda não foi explorado, né? Da pessoa construir isso. Construir uma empresa que as pessoas reconheçam, né? Em administração, a gente chama do posicionamento da empresa. Mas não especificamente para isso, né? Posicionamento da empresa é como um mercado vê a sua empresa. Certo? O mercado fala o quê? Jesus pede o posicionamento em determinada passagem. Vocês lembram? Que ele fala assim, quem sou eu? Né? Aí ele está perguntando a sua opinião. Agora ele quer saber posicionamento. E o que dizem que eu sou, né? Quem dizem que eu sou? Sim. Aí eles começam a contar o posicionamento. Então, é legal. As empresas se preocupam muitas vezes em se posicionar como a empresa que vende mais barato, ou a empresa que presta o melhor serviço, a empresa mais rápida, né? Mas você não vê muita gente preocupada em se posicionar como uma empresa de melhores valores, de princípios. Está aí um mercado aberto, né? Para até elevar o nível da própria empresa, independente do tamanho que ela seja. O Rodrigo Furlan, que nos ajudou, inclusive, a um empreendedor cristão, ele falou agora esses dias comigo isso. A gente estava tratando um pouco o assunto do empreendedorismo versus a espiritualidade. E ele falou assim, quantas empresas será que não estão em pé de guerra dentro de um escritório? Porque ainda não tem alguém cativando esse tipo de assunto para mostrar que é inegociável. Porque o teu colega do lado, às vezes, uma empresa com mais robusta em número de funcionários, o cara do outro lado, às vezes, não tem a mesma compaixão que a tua, os mesmos princípios. Sim, sim. E aí sim começa a criar uma guerra dentro da própria empresa, né? Então, bacana a gente falar um pouco sobre isso e trazer corpo. Eu acho que não é uma história para se acabar. E até porque para você fazer uma avaliação de uma pessoa e saber como ela se comporta de verdade é muito difícil. Não é perguntando, certo? Eu chegar lá e falar, olha, aqui na minha empresa eu prefiro assim, assado, a gente não vai fazer mal a ninguém, a gente precisa fazer dessa forma, precisa fazer as pessoas... Ah, ótimo, eu também sou assim, eu também penso assim. É com o tempo que você vai percebendo. Ninguém vai te responder, né? Ah, não, eu não gosto de você mesmo. Todas as pessoas, trabalhei com gente falando para mim que era a pessoa mais maravilhosa do mundo e discutindo comigo, trocando essas ideias assim pro lado da fé. E quando eu virava as costas, ele passava a mão no negócio e colocava no bolso. Então, como que uma coisa justifica a outra, né? Uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Exatamente. Perfeito. Paulinho, entrando no penúltimo bloco nosso, visão de futuro, acho que vem muito a calhar, né, nesse momento que você está repaginando uma história de 50 anos, trazendo uma nova filosofia e já incluindo, inclusive, isso que nós discutimos. O que mais te anima naquilo que você está construindo e o que você quer para esse 2026?
fazer ainda mais? Nossa, 26 é curto, né? Eu tava pensando... Os pilares. O meu planejamento não tem quase nada de objetivo final para 2026, sabe? Não tá, são todas etapas que eu pretendo colocar em linha em 2026. Se falar que eu espero alguma coisa de 2026 no sentido mais conclusivo, não espero, porque eu estou longe ainda. Eu preciso ainda dar alguns passos e eu sei que esses passos, para serem bons, eles são lentos. Mas minha visão de futuro é o seguinte: eu quero ser reconhecido pelas pessoas como uma empresa que vai ajudar a empresa delas. Eu quero que o empresário olhe, não sei se ele vai fechar comigo, se eu vou ser caro, se eu vou ser barato, se ele vai preferir a mim ou a outro, mas eu quero, o meu sonho com a minha empresa hoje é quando a pessoa fala assim, ó, essa empresa pode me ajudar. Não sei se eu vou contratar ela, mas essa empresa aqui, se ela vier, ela vai me ajudar em todos os sentidos. Ela vai me fazer alcançar aquilo que eu quero, que eu sonhei. Eu sonhei algumas coisas e não deu certo. Então eu fui lá e falhei em algumas coisas. Eu anotei o que eu falhei, eu vi o que eu falhei. E eu me preocupo muito com as pessoas que estão sonhando com as empresas e por algum motivo elas estão muito longe daquilo que aconteceu, sabe? Não sei se eu falei agora, estou meio perdido, se eu falei aqui com vocês já no podcast a respeito de uma empresa que eu fiz um levantamento e que ela estava com um rombo de 16 mil reais. Sim, e que não era o aluguel que era o problema. Essa é uma, mas tem uma outra que é uma grande amiga minha. E não é minha cliente nem nada. E eles estão começando um negócio próprio. Ela já tinha um laboratório numa cidade, mudou para outra. E agora está ali, partindo com um laboratório. O marido dela me ligou e falou: Paulo, me ajuda, me fala alguma coisa. Eu confio em você, fala para mim o que você acha. Tá, então vamos ver o que os números falam. E ela começou a trazer material para mim, números, os custos fixos, os custos variáveis. Ela começou a me trazer os valores investidos para montar o laboratório dela. E a gente foi colocando isso nas fórmulas para achar o ponto de equilíbrio e a viabilidade do negócio dela. Para surpresa, estava muito, muito mais longe do que ela pensava. Nesse caso, ela não desanimou com o negócio dela. Falou, ixi, então não vai dar e tal. Mas reposicionou todo o grau de expectativa da empresa dela. Tá? Então ela falou, não, depois que ela entendeu aquilo, ela falou, ótimo, agora eu sei que eu não vou ter lucro esse ano. Eu sei que agora eu preciso crescer esse tanto, eu sei que eu vou fazer isso e investir aquilo. Mas ela acredita, e o empresário, o empreendedor, a diferença dele é essa. Ele acredita no que ninguém acredita ainda. Se você ficar só assessorando com números o empreendedor, fatalmente você vai falar para a maioria fechar as portas. Que não compensa. Não compensa. Não. Mas ele viu alguma coisa que você não viu. Que você não vê. E ele tá certo daquilo que vai acontecer. Então ele precisa só de um direcionamento, saber exatamente o tamanho do buraco que ele está pisando. Sabe? Foi legal sentar com ela e falar assim, peraí, você é uma biomédica. Seu piso salarial é esse. Isso aqui tem que estar no seu custo. Se você fechar essa empresa hoje e você for trabalhar para alguém aí, você vai receber esse salário mensal, certo? Isso aqui é o custo, a gente tem que calcular ele para o ponto de equilíbrio. Isso aqui tem que estar dentro do seu orçamento. Outra coisa, investir o que aqui em equipamento? 80 mil reais. Isso aqui estaria aplicado. Na pior das hipóteses, na poupança, 0,5%. Então, calcular, isso daqui é valor que tem que estar aqui. Esse dinheiro podia estar trabalhando, ele é custo seu. Então, quando o cara vai entendendo isso, ele sai de uma expectativa que ele acha que estava faltando na empresa dele. 2 mil reais por mês, e ele fala, poxa, eu tô com um buraco aqui de 20 mil por mês. Mas pelo menos ele está com uma realidade. Claro. Né? Então, isso eu fico feliz com isso. Tipo, de tudo que eu ganhei esse ano de honorários, não vou falar que é melhor porque eu paguei todas as minhas contas com eles, mas o mais satisfatório que eu tive não foi dinheiro. Foi essa minha amiga, esses meus amigos confiaram em mim e falaram, cara, muito obrigado por ter feito isso aqui para mim.
Você está ajudando a salvar meu negócio. Isso aí É impagável. é impagável. Então, isso aí é uma forma de eu tentar responder para vocês com um exemplo, aquilo que eu não sei explicar direito, Sim. que é o que é esse facilitador de empresa, o que é esse plano, o que eu quero transformar essa empresa. A satisfação maior do teu negócio, da sua pessoa, é esse auxílio, né? É muito nítido isso. Exato. É se doar, né? Exatamente. Paulo, pensando aqui alguns anos, né? Você falou de 2026, que já está aí, mas aqui alguns anos, como que você imagina a sua empresa? E já pegando o gancho, que palavra você poderia resumir, né, o Paulo? Que palavra que você poderia resumir, então, o Paulo como pai, como empresário num todo? Há alguns anos, então vou jogar mais Joga para pra frente frente. ali a expectativa. O que eu espero há alguns anos? Eu espero ver a minha família dentro desse escritório, né? Uau. Eu não sei se isso vai ser possível, porque a gente não pode obrigar as crianças, né? Aí vai Às ser uma vezes empresa centenária. vai, né? Exatamente, exatamente. Eu quero ver essa empresa ir muito longe, eu quero ver meus filhos ali cuidando com essa mesma vontade que eu tô, com esse mesmo sonho, levando riqueza, prosperidade para as pessoas, Sim. entendeu? Auxiliando as empresas da cidade. Essa é a minha expectativa a longo prazo. Eu falo pro Heitor, você quer vir aqui tocar o escritório com o papai? Ele fala que quer, mas não sei se ele vai, né? Mas a vida leva por caminhos, né? Você veja, a Michelle foi depois de muito tempo que ela voltou para a empresa do pai dela. Eu, depois de 25 anos de mercado financeiro que eu vim, e o convite não foi agora. Esse convite, antes de eu casar com a Michelle, meu sogro já estava me chamando para ir para o escritório. Tanto é que eu fiz o curso de contabilidade pensando nisso já, né? E hoje, depois de 25 anos, que eu resolvi vir. Então, Deus constrói o caminho, né? Mas eu gostaria muito que eles levassem esse legado do avô deles, né? Esse senhor aí, que eu tenho uma admiração muito grande pelo meu sogro e pela minha sogra. Eles começaram também do nada e se estabeleceram no mercado competitivo e sempre com valores e colocando as coisas assim, aquela coisa familiar. Eles sustentaram muitas famílias em Rolândia. Então, que esse legado continue é um dos meus grandes objetivos. Resumir em uma palavra, acho que um servo dedicado. Um servo. Um servo de Deus dedicado. Não sou nada muito especial, não. Né? Deus me deu muito, muito. Se eu fizer uma relação de tudo que Deus me deu na vida, eu sou muito privilegiado, sem merecer. Né? Por graça, né? Por graça, por bênção de Deus. Quase acabando, eu queria então que você pudesse falar para nossa audiência aonde que é a sua empresa. Algum tem esse contato. merchan ainda? Claro, Poxa, contato. eu não vim nem pensando nisso aí. Não, mas por tá bom, favor, isso é muito bom. para que as pessoas possam abrir uma empresa ou ter uma assessoria, por favor, nos coloque aí à disposição qual o muito número, legal. o que você quiser. Pode Muito falar. obrigado. A minha empresa é a Organização Tiradentes, escritório de contabilidade. Quem conhece a cidade de Rolândia, que for daqui da cidade, é em frente à prefeitura, né? Nós estamos estabelecidos ali. Para quem não é da cidade, nós temos o Instagram, @Organização Tiradentes, tá? E temos o site organizaçãotiradentes.com.br e o telefone 43 3256 1559. Acho que é isso, o telefone fixo lá do escritório. Pode nos procurar que vai ser atendido de braços abertos. A gente vai ter muito prazer em te ajudar. Muitas pessoas vão para saber se vão abrir uma empresa. Não é nem para abrir uma empresa. E a gente atende com o maior carinho, mostrando aí todos os desafios. Eu aconselho, abra a sua empresa, mas são muitos desafios. A pessoa tem que estar preparada. Paulinho, vamos chegar aqui no ponto final. Eu queria te agradecer muito pelo um grande papo que nós tivemos, de risadas, de boas histórias, outras nem tanto, mas foi um prazer receber você aqui pela tua humildade, como você colocou aqui, e ser esse servo, esse cara que venceu muito na vida. Eu tenho certeza que o teu negócio ainda está muito cru da tua parte, mas com 50 anos. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado pelo convite mais uma vez. Me sinto muito honrado, como eu te disse no telefone ainda quando você ligou, muito honrado de participar e desejo todo o sucesso do mundo para vocês, porque não é um projeto qualquer, é uma grande missão. Né? Eu sou entusiasta, acho que precisa muito, os empresários precisam ter uma referência,
precisam saber que tem gente pensando de uma forma legal. E eu desejo todo o sucesso do mundo para vocês. Paulo, muito obrigado mais uma vez. Que Deus continue abençoando a sua vida. E a você que nos acompanhou, compartilhe, marque os seus amigos, para que a gente possa ter mais e mais histórias como essa, né? Sendo aí disseminadas em tantos lugares, em tantos corações. Então nos ajude, compartilhe e a gente se encontra no próximo podcast.